Falar um pouco sobre o tema da redação da prova de ontem. Eu achei interessante porque aborda um tema que a gente às vezes não se preocupa tanto e só quando se depara com situações que envolvem o assunto é que a gente fica preocupado. E não era muito fácil abordar o assunto e transcrever, né? Tirar da ideia e colocar no papel. Eu achei assim um pouco complicado colocar no papel porque eu estou diretamente assim envolvido com o tema. No meu caso, eu tenho barba branca já, uma, uma certa idade, e o que torna a coisa mais interessante é que o fato de ter iniciado os estudos com uma idade bastante elevada, né? Eu fiz alfabetização depois dos 30 anos e durante o período que eu estava fazendo o ensino fundamental, eu trabalhava e a minha preocupação era em estudar e conseguir um trabalho melhor. Em seguida, eu, eu deixei o meu emprego para me dedicar aos meus pais, que eram idosos, e eu não fiz isso por obrigação, né? Eu sempre deixei bem claro que não era uma obrigação, e sim por um direito, né? Um direito mesmo, que é assim, inerente ao ser humano de ser cuidado e de um cuidar do outro. Os meus pais cuidaram de mim quando eu era criança e quando eles ficaram idosos, além de idosos, né, eles ficaram debilitados e de certa forma não podiam mais se cuidar. E eu passei a cuidar deles. O que eu vejo muito é assim as famílias abandonando os familiares, né, os pais, os avós, uns colocam em asilo, e eu sempre falava isso. Quando eu era adolescente, eu sempre falava que, como eu não tive muita convivência com meu pai na minha adolescência, eu me afastei muito dele, aí eu passava muitos anos afastado dele, e as pessoas falavam para eu cuidar, e eu falava que se eu não podia, não tinha capacidade de cuidar de mim, como era que eu ia cuidar do meu pai? Que inclusive eu não me dava bem com ele. E aí foi interessante essa relação, né, na velhice dele, que eu aprendi a valorizar um pouco mais a vida, né? A questão do eu não usei a minha juventude para fazer coisas boas, mas com a idade veio uma certa maturidade que me permitiu refazer os caminhos, né? E quando eu me deparei ontem com o assunto, eu pensei em tudo isso. Aí eu senti muita dificuldade em colocar no papel, porque é uma coisa assim que, do meu ponto de vista, eu não podia me livrar dos meus sentimentos e passar para o papel uma coisa fria, né? Uma pessoa que desconhece o assunto, que já convivi com pessoas jovens, pessoas idosas, e
sou de meia idade, eu tenho mais de 50 anos, já estou me aproximando da idade para ser chamado de idoso e eu sei como é isso. Às vezes eu tô com cabelo grande, a barba um pouco mal feita e as pessoas percebem, né? E elas me olham assim, me acham muito jovem. Algumas perguntam quantos anos eu tenho e quando eu falo que eu tenho 53, elas se assustam, né? E aí, principalmente nessa fase, início de trabalho, né? Eu iniciei uma nova fase esse ano como professor de educação básica. É o meu primeiro ano de contato com o magistério. Eu já tive em sala de aula como aluno muito recentemente, né? Porque eu fui alfabetizado aos 33 anos. Aos 40 eu entrei na faculdade, eu passei no vestibular e depois de concluir eu atuei em uma outra área, né, durante 5 anos e hoje eu estou atuando como professor e resolvi fazer a prova, até porque é um desafio para mim, né, testar os meus conhecimentos. Uma pessoa que iniciou os estudos fazendo alfabetização aos 33 anos. Hoje eu sou formado, né? Eu tenho uma licenciatura em filosofia, licenciatura em pedagogia, tenho outras licenciaturas. Ao total sou graduado em 6 licenciaturas e um tecnólogo. Eu sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Especialização eu fiz várias especializações. E mesmo assim, ao me deparar com o tema, eu achei bom o tema, muito relevante, é interessante pensar, né, no assunto, e a gente já pensa nisso de uma outra maneira, né? Às vezes é apenas os idosos, né? Mas na realidade o assunto abordado ele não diz respeito só à questão dos idosos. É como se estivesse classificando você é muito jovem para fazer isso, é velho para fazer aquilo, você não acha que é muito tarde para fazer isso? E aí são vários pontos de vista, né, que vêm à tona nesse momento, e daí a dificuldade, né? Mas eu acredito que fiz uma boa redação, eu já me deparei com assuntos bem mais difíceis, e assuntos mais fáceis, né, de fazer a redação, mas eu já tenho uma vasta experiência com redação. Eu fiz 8 edições do Enem, fiz 2 concursos públicos, né, com redação, passei, fui aprovado, né, na tal da redação, que é o que amedronta muito o candidato na hora de realizar uma prova de concurso público. E é isso. É, Era sobre isso que eu gostaria de falar, né, hoje, e chamar a atenção, né, para as pessoas, para quem fez a prova e quem não fez a prova, não sabe do que eu estou falando. O assunto era o idadismo, né? Idadismo é um conceito bem interessante, nem todo mundo conhece, né, esse conceito de idadismo, mas envolve a questão o preconceito, né, pela idade, a discriminação, e é isso. Espero que alguém que não sabe o que é o assunto pesquise a partir de agora, né, para entender mais o assunto
E tchau, tchau. Fico por aqui.